Boa noite, meu povo querido. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Ele possa guardar você nessa noite, Ele dá uma noite tranquila e abençoada, tá bom? Quero desejar a todos que se sintam bem quando ouvir e assistir esse vídeo. Que a palavra que vai ser lida nesta noite seja alimento para a tua alma, para o teu espírito, tá? Para te dar muito consolo e conforto, tá bom? Que Deus possa iluminar os passos e a mente de cada um que estão assistindo, tá bom? E peço a vocês que se inscrevam no canal, curte, comente, tá bom? Compartilhe, ative lá o sininho, tá bom? Para que toda noite eu possa postar vídeo para te abençoar, para trazer paz ao teu coração, tá? E a palavra de Deus nessa noite é lá no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 6, do versículo 10, né? E o 10 até o 15, tá bom? Aí onde ele diz assim a palavra do Senhor, se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? É uma leitura muito importante, muito forte, para que você aprenda como andar na presença de Deus e ter a proteção de Deus. É na palavra de Deus que a gente encontra força e vigor para caminhar. As lutas vêm, mas a gente na palavra a gente vence. A dificuldade interna dentro de nós existe, mas também existe um poder que pode nos usar para vencer. Então lembre-se que o Deus que você serve, Ele te guarda, Ele te protege, Ele tem cuidado de você. Você amigo que está passando por necessidade, confia no Senhor, tá bom? Confia, acredite, pega firme em Deus, porque Ele tem tudo para te dar. O melhor Deus tem para te dar. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certo? Então você vê aqui nessa palavra, que no texto, no título dessa lição é a armadura de Deus. Você entende muito bem, né, que um soldado, quando ele vai para o campo de batalha, ou que seja, ele vai para a rua, ele vai para o seu trabalho, o que ele faz? Quando ele vai para uma ocorrência, primeiro ele se prepara, né? Antigamente era a couraça, era o escudo, hoje é o colete à prova de bala, e
Até o escudo mesmo, alguns usam, né? Quando é o choque, né? Polícia de choque, enfim. Isso é para quê? Para proteger eles de qualquer seta contra a vida deles. Para proteger o quê? A vida deles. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que nós devemos nos revestir da palavra de Deus, ele tá falando do mundo espiritual a qual nós não conseguimos ver. E só através da palavra de Deus é que a gente vence esse tipo de obra maligna. As tentações, as coisas que vêm ao nosso encontro para querer nos atingir, né? A maldade desse mundo. E por isso Deus diz: revestir de toda a armadura de Deus. A armadura é a palavra, é a oração, é a prática da palavra. Às vezes a pessoa deixa de obedecer a Deus para obedecer o seu próprio coração. Aí ela está vulnerável às setas do mal. Então, para que eu seja livre dessas coisas, eu preciso estar revestido com a couraça, com o capacete da salvação, como diz no texto, que é a palavra de Deus, que ela é colocada em nossa mente, que ela é preenchida na nossa mente, que não tem espaço para maquinar maldade, pensar pensamentos negativos, pensamento do mal. Quando uma mente está cheia da palavra de Deus, não tem espaço para pensamentos malignos habitar. Tem um ditado que o povo fala que mente vazia é a oficina do diabo. Uma pessoa que tem a mente vazia, ela maquina todo tipo de pensamento ruim. Ela tem tempo para maquinar, para pensar, para planejar. Mas a pessoa que está com a mente firme na palavra de Deus, meditando na palavra, pensando em coisas boas, pensando em Deus, pensando na palavra, pensando nas obras de Deus, o inimigo não tem espaço nessa mente. Isso é o capacete da salvação. Porque Deus, Ele quer nos salvar, quer nos abençoar, quer nos proteger, mas Ele quer que a gente obedeça, né? A palavra dele. E aqui no versículo 11 ele diz assim: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas cilada do diabo. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus. Eu preciso do capacete, eu preciso do escudo, eu preciso da couraça. Era isso que os soldados naquele tempo usavam. Quando ele ia para um campo de batalha, eles se preparavam, ele se revestiu, ele usava o escudo, usava o capacete e usava, né, as sandálias, que é a bota, né, que a gente chama, que é o coturno hoje, né? Então, meu irmão, para mim estar firme na palavra de Deus, eu preciso estar atento a essas coisas. Eu preciso estar na prática dela. Eu preciso estar revestido, né, com a palavra de Deus e andar firme com Ele. Não estar brincando de religião, não estar brincando de ser crente. Não tem que estar brincando com as coisas de Deus. O mundo espiritual é tão real como o mundo físico que nós vivemos. É tão real como o mundo físico que nós vivemos. É uma luta que temos que travar contra o mal. E só vencemos ele se estivermos revestidos com a couraça e a armadura de Deus, toda a arma de Deus. Jesus no Novo Testamento diz assim: eu não vim ao mundo para trazer paz, mas sim espada.
Quando ele fala de espada, ele já está dizendo, olha, vocês vão enfrentar lutas e vocês têm que ir para o campo de batalha. Vocês têm que ir armado. Quando se fala de espada, é a palavra de Deus. É ela. Ela entra, como diz a própria palavra, entra e sai. A espada entra cortando e sai cortando também, né? E a palavra de Deus é espada. Nós só vencemos o nosso eu, só vencemos o nosso coração se estivermos firmes com Deus, se andarmos com Ele. Aí aqui no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entenda que ele está falando das coisas espirituais. Às vezes você pode estar passando uma luta terrível na sua vida. Às vezes você precisa orar. Você precisa jejuar se for necessário. Você precisa meditar, colocar a cabeça no lugar. Precisa se apegar com Deus. Você precisa falar com Deus. Se você entende que na sua vida você está passando por alguma coisa que está anormal, né? Você faz tudo certinho, as coisas tudo correto na presença de Deus e algo está acontecendo de errado, então vigia, tá? Vigia e ora. Peça a direção de Deus e procura se revertir da palavra. Irmãos, nesse mundo há muita maldade. O inimigo não dorme. Ainda mais se a gente fazer por onde desagradar a Deus e fazer a vontade do mal. Aí que as coisas se tornam pior. Então, o que nós devemos fazer é justamente se revestir de toda a armadura de Deus. Estar armado, estar protegido para quando o inimigo aparecer, você dizer, ele vê que você está protegido, ele foge de você, né? O próprio Tiago fala que a gente tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é você andar com obediência a Ele, né? Estar sempre ali buscando, se consagrando, se santificando, buscando a presença dEle e acreditando que Ele é poderoso para te salvar, para te guardar. Aí aqui no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Olha, né? Você sabia que existe dias maus em nossas vidas? Existe. Para mim, para você, para pastor, para qualquer que seja o ser humano. Não existe esse que é isento das maldades desse mundo. Existe aqueles que são protegidos por Deus e guardados, mas todos estamos na mesma situação. Se nós nos colocar na presença dele, certamente ele vai nos proteger, como ele mesmo está prometendo aqui na sua palavra, né? Aí ele diz aqui, ó, estai, pois, firme tudo, estai, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, né? Deus ama a verdade. Deus ele não gosta de mentira. Deus ele não gosta de falsidade. Deus gosta da verdade. E a verdade, às vezes, quando você pensa em fazer a verdade, se torna ruim para você. Às vezes você vai perder amigo por causa da verdade. Às vezes você vai se magoar por causa da verdade, mas aquela verdade está te salvando. Porque você está sendo honesto, sincero. Tem homem que não confessa para a mulher que o traiu porque ele tem medo, né? Ele tem medo de acontecer algo, da mulher mandar ele embora, entendeu? De a mulher não perdoar ele, tem medo, aí ele esconde aquele pecado. Mas se você falar, confessar
e procurar consertar isso aí, as coisas tudo melhoram na sua vida. Mesma coisa a pessoa que engana, que mente, que faz tudo que é errado. Se continuar assim, é impossível de Deus operar numa vida de pessoa assim. Ele quer operar quando há verdade, porque Ele é a verdade. Aqui no versículo 15 diz assim: calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é este, a qual Paulo pregou, a qual Jesus começou, né? E os apóstolos continuaram. Esse é o Evangelho da salvação. Este é o Evangelho da paz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração. Que essa palavra venha trazer alegria e força e entendimento para a tua alma. Você que está necessitado, confia na palavra, tá bom? Usa a tua fé para falar com Deus. Usa a tua fé quando for dormir. Senhor, guarda-me quando eu estiver dormindo. Quando eu estiver no meu profundo sono, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Toma de conta da minha casa, do meu lar, do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, Senhor. Cuida. Então fala, meu irmão, com Deus, que Ele vai te ouvir em nome do Senhor Jesus, tá bom? Daqui a pouco vamos fazer uma oração e coloque o seu nome lá que a gente vai orar por você, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai falar com Deus, tá bom? Vamos orar. Vou pedir a Deus pela sua vida, por todos nós, por toda a nação, pelo mundo. Aonde esse vídeo chegar, a minha oração é para que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença para abençoar essa criatura que está orando comigo. Meu Pai, que cada palavra dessa que falamos seja tocado em cada coração. E nesse momento eu te peço por cada pessoa, meu Deus, que vai ouvir essa oração, que o Teu Espírito entre na vida dela e abençoa e cura e liberta e sara e prospera a vida dessa pessoa. Meu Deus, repreenda o espírito do engano, da mentira, da falsidade, o espírito da doença, o espírito da mentira. Enfim, meu Pai, tudo aquilo que é desagradável aos Teus olhos, eu te rogo que repreenda em nome de Jesus. Te peço por esse irmão que está orando comigo, que está contando a sua necessidade, que está dizendo: eu não aguento mais essa situação. Aquele que já fez de tudo com suas forças físicas para mudar de pensamento, para fugir do vício, mas não consegue. Te rogo pela essa criatura, meu Deus. Visita a casa de cada um. Entra dentro dessa casa e remova de lá, meu Pai, toda maldição hereditária, maldição que foi jogada. Enfim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura essa pessoa, meu Pai. Liberta essa criatura que está nos vícios das drogas, que está nos vícios do engano mesmo, do álcool, vício de tudo quanto é jeito, da pornografia, do adultério, enfim, meu Pai. Cura essa pessoa e liberta ela, Senhor. Cura esse que está no leito de dor, no hospital, que está cometido pela uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível de ser revertido, mas eu creio na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, se for da Tua vontade, cura essa criatura. Aqueles que estão desempregados, aqueles que perdeu o ente querido, estão com o coração quebrantado, triste, angustiado. Ó Espírito Santo, consola essa pessoa. Deus, visita cada um, cada leito.
Visita aqueles que estão no presídio, aqueles que estão no sanatório, visita os orfanatos onde tem crianças, visita a rua da cidade onde tem pessoas que estão aí, meu Pai, sem ninguém para ajudar. Mas eu te peço, Espírito Santo, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Eu te rogo por cada esses meus irmãos que estão orando. Dê uma boa noite para todos eles, aqueles que têm sonho, que nessa noite venham dormir em paz, aqueles que estão ansiosos, que o Senhor venha acalmar esse coração, venha controlar essa mente, venha controlar esse cérebro, para que ele tenha tranquilidade. Esse que tem depressão, em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-lo. Ó Deus, abençoa, meu Pai. Guarda os passos de cada um. Guarda o coração e a mente de cada um, Senhor. Eu quero ver o teu povo ser abençoado, porque o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, tem poder para fazer isso. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia e por todas as bênçãos e livramento que tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe cada um e um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, meu povo querido. Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Ele possa guardar você nessa noite, Ele dá uma noite tranquila e abençoada, tá bom? Quero desejar a todos que se sintam bem quando ouvir e assistir esse vídeo, que a palavra que vai ser lida nesta noite seja alimento para a tua alma, para o teu espírito, tá? Para te dar muito consolo e conforto, tá bom? Que Deus possa iluminar os passos e a mente de cada um que estão assistindo, tá bom? E peço a vocês que se inscrevam no canal, curte, comente, tá bom? Compartilhe, ative lá o sininho, tá bom? Para que toda noite eu possa postar vídeo para te abençoar, para trazer paz ao teu coração, tá? E a palavra de Deus nessa noite é lá no livro de Efésios, né? Efésios capítulo 6, do versículo 10, né? E o 10 até o 15, tá bom? Aí onde ele diz assim, a palavra do Senhor, se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá bom? É uma leitura muito importante, muito forte, para que você aprenda como andar na presença de Deus e ter a proteção de Deus. É na palavra de Deus que a gente encontra força e vigor para caminhar. As lutas vêm, mas a gente na palavra a gente vence. A dificuldade interna dentro de nós existe, mas também existe um poder que pode nos usar para vencer. Então lembre-se que o Deus que você serve, Ele te guarda, Ele te protege, Ele tem cuidado de você. Você, amigo que está passando por necessidade, confia no Senhor, tá bom? Confia, acredite, pega firme em Deus, porque Ele tem tudo para te dar. O melhor Deus tem para te dar. Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a
as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Certo? Então você vê aqui nessa palavra, que no texto, no título dessa lição é a armadura de Deus, você entende muito bem, né, que um soldado, quando ele vai para o campo de batalha, ou que seja, ele vai para a rua, ele vai para o seu trabalho, o que ele faz? Quando ele vai para uma ocorrência, primeiro ele se prepara, né? Antigamente era a couraça, era o escudo, hoje é o colete, a prova de bala, e até o escudo mesmo, alguns usam, né? Quando é o choque, né? Polícia de choque, enfim. Isso é para quê? Para proteger eles de qualquer seta contra a vida deles. Para proteger o quê? A vida deles. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que nós devemos nos revestir da palavra de Deus, ele tá falando do mundo espiritual a qual nós não conseguimos ver. E só através da palavra de Deus é que a gente vence esse tipo de obra maligna. As tentações, as coisas que vêm ao nosso encontro para querer nos atingir, né? A maldade desse mundo. E por isso Deus diz: revestir de toda a armadura de Deus. A armadura é a palavra, é a oração, é a prática da palavra. Às vezes a pessoa deixa de obedecer a Deus para obedecer o seu próprio coração. Aí ela está vulnerável às setas do mal. Então, para que eu seja livre dessas coisas, eu preciso estar revestido com a couraça, com o capacete da salvação, como diz no texto, que é a palavra de Deus, que ela é colocada em nossa mente, que ela é preenchida na nossa mente, que não tem espaço para maquinar maldade, pensar pensamentos negativos, pensamento do mal. Quando uma mente está cheia da palavra de Deus, não tem espaço para pensamentos malignos habitar. Tem um ditado que o povo fala que mente vazia é a oficina do diabo. Uma pessoa que tem a mente vazia, ela maquina todo tipo de pensamento ruim. Ela tem tempo para maquinar, para pensar, para planejar. Mas a pessoa que está com a mente firme na palavra de Deus, meditando na palavra, pensando em coisas boas, pensando em Deus, pensando na palavra, pensando nas obras de Deus, o inimigo não tem espaço nessa mente. Isso é o capacete da salvação. Porque Deus, Ele quer nos salvar, quer nos abençoar, quer nos proteger, mas Ele quer que a gente obedeça, né, a palavra dele. E aqui no versículo 11 ele diz assim: revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astutas cilada do diabo. É a palavra de Deus que está dizendo isso.
Então eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus. Eu preciso do capacete, eu preciso do escudo, eu preciso da couraça. Era isso que os soldados naquele tempo usavam. Quando ele ia para o campo de batalha, eles se preparavam, ele se revestiu, ele usava o escudo, usava o capacete e usava, né, as sandálias, que é a bota, né, que a gente chama, que é o coturno hoje, né? Então, meu irmão, para mim estar firme na palavra de Deus, eu preciso estar atento a estas coisas. Eu preciso estar na prática dela. Eu preciso estar revestido, né, com a palavra de Deus e andar firme com Ele. Não estar brincando de religião, não estar brincando de ser crente. Não tem que estar brincando com as coisas de Deus. O mundo espiritual é tão real como o mundo físico que nós vivemos. É tão real como o mundo físico que nós vivemos. É uma luta que temos que travar contra o mal. E só vencemos ele se estivermos revestidos com a couraça e a armadura de Deus, toda a arma de Deus. Jesus no Novo Testamento diz assim: eu não vim ao mundo para trazer paz, mas sim espada. Quando ele fala de espada, ele já está dizendo: olha, vocês vão enfrentar lutas e vocês têm que ir para o campo de batalha. Vocês têm que ir armado. Quando se fala de espada, é a palavra de Deus. É ela. Ela entra, como diz a própria palavra, entra e sai. A espada entra cortando e sai cortando também, né? E a palavra de Deus é espada. Nós só vencemos o nosso eu, só vencemos o nosso coração se estivermos firmes com Deus, se andarmos com Ele. Aí aqui no versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entenda que ele está falando das coisas espirituais. Às vezes você pode estar passando uma luta terrível na sua vida. Às vezes você precisa orar. Você precisa jejuar se for necessário. Você precisa meditar, colocar a cabeça no lugar. Precisa se apegar com Deus. Você precisa falar com Deus. Se você entende que na sua vida você está passando por alguma coisa que está anormal, né? Você faz tudo certinho, as coisas tudo correto na presença de Deus e algo está acontecendo de errado, então vigia, tá? Vigia e ora. Peça a direção de Deus e procura se revestir da palavra. Irmãos, nesse mundo há muita maldade. O inimigo não dorme. Ainda mais se a gente fazer por onde desagradar a Deus e fazer a vontade do mal. Aí que as coisas se tornam pior. Então, o que nós devemos fazer é justamente se revestir de toda a armadura de Deus. Estar armado, estar protegido, para quando o inimigo aparecer, você dizer, ele vê que você está protegido, ele foge de você, né? O próprio Tiago fala que a gente tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é você andar com obediência a Ele, né? Estar sempre ali buscando, se consagrando, se santificando, buscando a presença dEle e acreditando que Ele é poderoso para te salvar, para te guardar. Aí aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Olha, né? Você sabia que
Existe dias maus em nossas vidas? Existe. Para mim, para você, para pastor, para qualquer que seja o ser humano. Não existe esse que é isento das maldades desse mundo. Existe aqueles que são protegidos por Deus e guardados, mas todos estamos na mesma situação. Se nós nos colocar na presença dele, certamente ele vai nos proteger, como ele mesmo está prometendo aqui na sua palavra, né? Aí ele diz aqui, ó, estai pois firme tudo, estai pois firmes, tendo cingido o vosso lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, né? Deus ama a verdade. Deus ele não gosta de mentira. Deus ele não gosta de falsidade. Deus gosta da verdade. E a verdade, às vezes, quando você pensa em fazer a verdade, se torna ruim para você. Às vezes você vai perder amigo por causa da verdade. Às vezes você vai se magoar por causa da verdade, mas aquela verdade está te salvando. Porque você está sendo honesto, sincero. Tem homem que não confessa para a mulher que o traiu porque ele tem medo, né? Ele tem medo de acontecer algo, da mulher mandar ele embora, entendeu? De a mulher não perdoar ele, tem medo, aí ele esconde aquele pecado. Mas se você falar, confessar e procurar consertar isso aí, as coisas tudo melhoram na sua vida. Mesma coisa a pessoa que engana, que mente, que faz tudo que é errado. Se continuar assim, é impossível de Deus operar numa vida de pessoa assim. Ele quer operar quando há verdade, porque Ele é a verdade. Aqui no versículo 15 diz assim, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é este, a qual Paulo pregou, a qual Jesus começou, né? E os apóstolos continuaram. Esse é o Evangelho da salvação. Este é o Evangelho da paz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração. Que essa palavra venha trazer alegria e força e entendimento para a tua alma. Você que está necessitado, confia na palavra, tá bom? Usa a tua fé para falar com Deus. Usa a tua fé quando for dormir. Senhor, guarda-me quando eu estiver dormindo. Quando eu estiver no meu profundo sono, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Toma de conta da minha casa, do meu lado, do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, Senhor. Cuida. Então fala, meu irmão, com Deus, que Ele vai te ouvir em nome do Senhor Jesus, tá bom? Daqui a pouco vamos fazer uma oração e coloque o seu nome lá e a gente vai orar por você, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai falar com Deus. Tá bom? Vamos orar. Vou pedir a Deus pela sua vida, por todos nós, por toda a nação, pelo mundo. Aonde esse vídeo chegar, a minha oração é para que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, ó Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua presença para abençoar essa criatura que está orando comigo. Meu Pai, que cada palavra dessa que falamos seja tocado em cada coração. E nesse momento eu te peço por cada pessoa, meu Deus, que vai ouvir essa oração, que o Teu Espírito entre na vida dela e abençoa e cura e liberta e sara e prospera a vida dessa pessoa. Meu Deus, repreenda o espírito do engano, da mentira, da falsidade, o espírito da doença, o espírito da mentira. Enfim, meu Pai, tudo aquilo que é desagradável aos Teus olhos, eu te rogo que repreenda em nome de Jesus. Te peço por esse irmão que está orando comigo, que está contando a sua necessidade, que está dizendo,
eu não aguento mais essa situação. Aquele que já fez de tudo com as suas forças físicas para mudar de pensamento, para fugir do vício, mas não consegue. Te rogo pela essa criatura, meu Deus. Visita a casa de cada um. Entra dentro dessa casa e remova de lá, meu Pai, toda maldição hereditária, maldição que foi jogada. Enfim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura essa pessoa, meu Pai. Liberta essa criatura que está nos vícios das drogas, que está nos vícios do engano mesmo, do álcool, vício de tudo quanto é jeito, da pornografia, do adultério, enfim, meu Pai. Cura essa pessoa e liberta ela, Senhor. Cura esse que está no leito de dor, no hospital, que está cometido pela uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível de ser revertido, mas eu creio na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, se for da Tua vontade, cura essa criatura. Aqueles que estão desempregados, aqueles que perdeu o ente querido, estão com o coração quebrantado, triste, angustiado. Ó Espírito Santo, consola essa pessoa. Deus, visita cada um, cada leito. Visita aqueles que estão no presídio, aqueles que estão no sanatório, visita os orfanatos onde tem crianças. Visita a rua da cidade, onde tem pessoas que estão aí, meu Pai, sem ninguém para ajudar. Mas eu te peço, Espírito Santo, porque o Senhor é o único que pode fazer isso. Eu te rogo por cada esses meus irmãos que estão orando. Dê uma boa noite para todos eles, aqueles que têm insônia, que nessa noite venham dormir em paz, aqueles que estão ansiosos, que o Senhor venha acalmar esse coração, venha controlar essa mente, venha controlar esse cérebro, para que ele tenha tranquilidade. Esse que tem depressão, em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-lo. Ó Deus, abençoa, meu Pai. Guarda os passos de cada um. Guarda o coração e a mente de cada um, Senhor. Eu quero ver o Teu povo ser abençoado, porque o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, tem poder para fazer isso. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão nosso de cada dia e por todas as bênçãos e livramento que tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe cada um e um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.